Olha só Porto Alegre, estamos entrando no ar, eu, Ivan Matos e a Cássia Zanon, jornalistas que adoram trocar ideias, conversar, debater e até polemizar através de convidados muito especiais, aqui enfocando as histórias que envolvem a nossa Porto Alegre, justo agora que está completando 250 anos de vida. Todos somos personagens dessa cidade, mesmo que temporariamente. Mas quem são os atores dessa longa história? Que encantos tem Porto Alegre? Por que sair e voltar para cá? Quem escolheu viver aqui? Quais são seus lugares inesquecíveis? Porto Alegre é demais? Isso tudo diz muito de quem somos nós nessa cidade amada, contraditória, mas defendida por tantos que a conhecem e vivem o seu cotidiano. Tudo isso e muito mais vai estar mais uma vez aqui no programa de hoje com outro personagem. Está no ar, olha só Porto Alegre. Nesse segundo programa, recebendo a atriz Luciene Adami, que já foi musa de Porto Alegre, vocalista de banda de rock, é atriz de teatro, televisão e cinema e foi uma das primeiras, uma das pioneiras do novo cinema gaúcho. Bom, a Luciene apresentou o programa Tim na televisão, foi estrela pantaneira, entre tantas outras atividades que essa gaúcha de Porto Alegre, nascida aqui, exerce até hoje, sempre com muito charme e talento. E olha só, quem quiser saber mais sobre a Luciene, joga lá no Google, porque a gente não quer perder tempo precioso de conversa com informações que estão na rede. Oi, Luciane, seja bem-vinda ao nosso papo de hoje. E nós já vamos começar falando sobre a tua relação com Porto Alegre. Como é que é a tua relação com essa cidade? Oi, Cássia. Oi, Ives. Oi, amor. Coisa boa estar com vocês. Que bom. Muito bom te receber. Bom, Porto Alegre é uma relação de amor e, digamos, probleminhas. Acho que como qualquer cidade, né? Uhum. Porto Alegre é uma cidade muito rica, muito viva. Tem uma coisa do gaúcho que eu adoro, que o gaúcho é direto. É quase como se a gente pudesse confiar nas pessoas com mais facilidade, porque tem menos, aqui o povo tem menos, ele vai mais direto ao assunto mesmo, dá menos volta, Sim. É capaz de dizer não com mais facilidade, então acho que a conversa é sempre mais franca aqui, isso é uma coisa que me atrai muito aqui. Uma coisa que para mim eu acho muito difícil aqui em Porto Alegre, que tem muitas coisas muito legais, ideias, projetos, enfim, talentos que morrem com muita facilidade. Uhum. Até comércio, né? A gente vê às vezes as Exatamente. abrindo e fechando tão rápido e eu não consigo entender, mas parece ser uma característica um pouco da cidade. Isso eu acho muito triste, porque a gente tem tanto talento, a gente tem tanta coisa boa, tanta gente inteligente, todo gaúcho que sai daqui se dá bem fora. Então, eu fico triste por isso, assim, isso é uma das coisas que me entristece na cidade, mas eu amo de paixão. Isso foi uma coisa que tu notaste quando voltou do centro do país, ou é uma coisa que tu sempre sentiu? Sempre. Foi o que te levou para lá? Não foi o que me levou para lá. O que me levou para lá foi o trabalho. Uhum. Mas, por exemplo, de lá eu ficava vendo, de São Paulo, as pessoas que eu acreditava no talento delas, não conseguindo, mal conseguindo sobreviver, digamos assim, e que tinham um talento muito maior que o meu, por exemplo. E eu conseguindo ir para frente fora daqui, e os meus amigos aqui numa luta insana. Então, não é de agora, eu acho. Acho que é uma característica mesmo dessa. Pois é, mas retrocedendo um pouco na tua história e aqui no tempo também, em Porto Alegre tu conseguisse
fazer o teu trabalho, conseguisse ser reconhecida. Isso é uma coisa que já é um pouco raro até, né? Às vezes se torna um pouco raro a pessoa ser reconhecida pelo seu trabalho artístico e tu fizesse bastante coisa bem diversificada, como a gente falou. Foi cantora, performer, atriz de cinema, de teatro, né? Então, primeiro a tua relação com a cidade aqui que te reconheceu. Como é que foi isso? Musa de Porto Alegre foi uma coisa que foi engraçada, que até hoje a gente fala, e a Musa já chegou, a Musa tá aí. A gente fala Virou isso. Piada interna. Virou uma piada interna dos atores. A Musa tá aí, sabe? E ela adora, a gente sempre brincou com isso, porque a Luciene, apesar de que é super séria nas coisas dela, a gente tem ela tem uma intimidade e uma facilidade, um senso de humor muito grande. Que às vezes as pessoas nem sabem que tu tem isso, né, Lu? Acho que não. Né? Mas eu sou praticamente uma piada também, muitas vezes, né? Eu sou a rainha da gafe, então... como assim? Eu gosto de saber de gafe, porque eu sou muito gafista. Não sei, não, tô brincando. Eu preciso filtrar, porque tem cada gafe. O Ivan tem mais memória que eu a respeito da minha própria vida, né? Eu digo pra ela que às vezes eu estou no cofrinho de surpresa dela. Eu fiz isso. Fizesse, você. Tá, mas eu vou responder a tua pergunta que eu não respondi. Sério, isso. Não, foi incrível, porque assim, a gente olhando para o nosso redor, eu como atriz, começando, eu entrei na faculdade de teatro, aí, através de um colega, fui chamada para fazer uma peça, entrei naquele grupo de teatro, quando eu vi, eu já estava fazendo um filme. Inverno. O Inverno, que foi um curta-metragem? Não, era longa em Super 8, que venceu até aquela mostra paralela de Super 8 no Festival de Gramado. E foi emendando uma coisa na outra, aí veio a banda. Então eu trabalhava que nem uma maluca e com reconhecimento. Com reconhecimento, isso que é importante ressaltar, isso que eu queria falar. E isso foi, então, para mim, uma surpresa gigante, porque eu lembro quando eu falei pro meu pai que eu ia fazer faculdade de artes cênicas, ele disse, ai filha, mas como? Tu vai morrer de fome. Porque era o que a gente percebia ao nosso redor, né? E não tinha muita saída, né? Tu dependia de bilheteria, porque patrocínio para peça quase, né, era difícil. Tinha, mas nunca pagou cachê de ator. Então, a gente tinha que sobreviver de bilheteria. Então, ter um alcance na mídia, ter esse sucesso, digamos assim, ser reconhecida, chegar ao ponto de ser reconhecida na rua, foi para mim uma coisa completamente inesperada. Mas eu acho também que foi uma época culturalmente muito rica em Porto Alegre, onde se fazia cinema, onde o rock gaúcho deu um boom, nossa, no país. Então, tinha um movimento cultural, né, Luz? O teatro forte. era fortíssimo, lembra? Tinham várias peças em cartaz. A gente falou isso no nosso primeiro podcast aqui, que eu dei esse testemunho de que exatamente isso, a gente era reconhecido na rua, chamava a gente pra fazer comercial de televisão, local, assim, então a gente tinha uma vida local. E tu tivesse essa vida local até chegar a coisa da música, que foi uma grande brincadeira, mas foi uma coisa que o Juarez Fonseca que fez isso na Zero Hora, né? Eu nunca esqueço. E que foi uma coisa muito legal isso. Pra ti foi uma coisa bacana isso, né? Porque te deu um aval a mais ainda, né? E quando tu chegaste em São Paulo e no Rio, tu já tinha um nome. Tu não era uma pessoa que, assim, tinha surgido do nada. Tu já era uma profissional com uma bagagem, né? Mas a gente recomeça tudo, né? É claro, mas dá uma segurança também, né? Tem uma... Ou não? Eu acho que o que dá segurança é a experiência. Isso sim é que te mantém ali tranquila, de certa forma, porque o nome não significa nada. Ainda mais como o Ivan falou, na carreira de ator, a gente faz um trabalho. Terminou aquele trabalho... Zera. Exatamente. É como se a gente tivesse começado ali mesmo. Então, o que segurou mesmo foi a experiência. Agora, também o fato da experiência e de ter feito... Por exemplo, foi um filme que eu fiz aqui, um filme do Nelson Nadotti, que foi visto por um diretor no Rio, que me tirou de Porto Alegre. E aí eu fui fazer esse trabalho sem nem fazer teste.
para mim foi um momento de sorte, assim, de estar inserida nesse contexto muito rico culturalmente, né? Tinha vários grupos de teatro excelentes que estavam em constante produção. Foi o início do digamos, novo cinema gaúcho. O novo cinema gaúcho, através do Gerbasi, Nelson Nadorte, Giba Assis Brasil, todas essas pessoas, o Jorge Jorge Furtado, exatamente. Todo esse povo tá gerando começando nessa época. E esse filme do Nadorte que te levou pra fazer esses trabalhos no Rio? Aí tem que olhar no Google, que eu não me lembro o nome. E tu fez o Verdes Anos também, né? Sim. Que é o clássico. Foi Madame daquela Cartot? época. Foi! Madame Cartot de Nelson Nadorte. Pronto. Muito legal, com um elenco maravilhoso. Gilberto Gavronski. Claudinha Meneghetti. Acho que tinha o Zé Adão Barbosa, não. Não. Acho que não. Era o Pedro Santos. Era o Pedrinho, isso Era mesmo. o Pedro Santos. Isso Pronto. mesmo. E que trabalho era esse, tu pode falar? Ai, pronto. Ele ia fazer isso. Esse trabalho foi a novela Tititi, 1985, né? A primeira versão. É, a primeira versão. E aí, tu quer que eu conte a história? Não, eu só quero que tu passe que tu foi fazer a novela e fui demitida. Porque o meu sotaque era muito forte. Ninguém me dirigiu também para que houvesse alguma ninguém falou. Não, a história é boa, porque foi uma história completamente não convencional para os dias de hoje, então uma coisa... Exatamente, é isso que eu queria falar. Porque não faz isso que eu queria sentido. chegar. Hoje é seria nesse ponto. diversidade. Exatamente que eu queria chegar. Por quê? Mas tem um pré ainda. Tem um pré. Porque assim, o diretor, que é um diretor infelizmente já falecido, ele viu o filme num festival no Rio de Janeiro, o Madame Cartot, e aí me chamou para uma reunião com o autor da novela e o diretor, os diretores da novela. Que era o Cassiano Gabus Mendes? Cassiano Gabus Mendes. Lá fui eu para São Paulo, eu com aquele cabelinho curto, Sim. com a boca branca, a boca pintada de branco, bem moderna, bem louca. Vou para casa do Cassiano Gabus Mendes. A reunião era na casa, Cassiano tomando um esquinho, adorou me conhecer. Eu, uma menina, tinha o quê? 21 anos. Meu Deus, linda, com aquele cabelo todo cheio de estilo. E ele adorou, porque acho que ele conseguiu enxergar em mim a personagem que ele tinha criado. Aí alguém falou assim, mas ela tem tanto sotaque, né? Ele disse, não tem importância, Cassiano Gabus Mendes. Não tem importância, a gente vai botar um caco, que ela morou um tempo no Rio Grande do Sul, tá tudo certo. Ok, gravamos, comecei a gravar a novela, a novela se passava em São Paulo, então as externas eram lá, gravei externa, eu comecei a gravar com uma peruca, aí teve a transformação para chegar no meu cabelinho já curtinho, e gravei estúdio no Rio de Janeiro. E aí um dia o mesmo diretor que me chamou me ligou dizendo que eu estava fora da novela, que na época, outra história que eu acho que é boa de contar, na época ainda tinha que apresentar os trabalhos previamente para a censura. Então eles fizeram uma apresentação dos 5 primeiros capítulos. E aí uma pessoa lá da Globo, um cabeção lá da Globo, que eu não vou mais citar o nome. Não cita. Não vale a pena. Não vale a pena. Não merece. Não merece. Disse que a novela não entrava no ar com uma pessoa falando com sotaque nojento daqueles. Nojento é ele. Olha a expressão, né? Eu acho Nojento incrível é isso. ele. O que eu acho incrível dessa história é o preconceito todo e a sem vergonhice que tem por trás, né? Pois é. Tu quer que eu conte tudo, né? Vai, eu não sei essa vergonhice, eu ia pedir pra depois. Então, daí eu saí da novela, eles tiveram que me pagar o contrato todo, porque eu já tinha assinado o contrato, então eu fiquei 6 meses. Os meus primeiros 6 meses de São Paulo foram patrocinados por um trabalho que eu não fiz pela TV Globo. Que coisa. E quem entrou no meu lugar, tinha havido uma troca de diretores antes do início da novela, e quem entrou no meu lugar foi
uma sobrinha de um dos diretores, e foi isso, gente. O velho esquemão de quem indica e, sabe, aquela coisa. É complicado. Mas isso te ajudou também, em primeiro lugar, permanecer em São Paulo. Com certeza. Que era a tua história. E também te favoreceu de tu ser reconhecida para fazer um outro trabalho que foi muito bacana. Mas antes, eu quero fazer um parênteses, teve antes da gente chegar nesse outro pra trabalho. Não, mas é o trabalho vai falar esse o que eu vou falar, mesmo, tinha que ter pular já. Não, o que foi? Na TV Cultura Na que foi TV fazer um Cultura. trabalho, né? Bom, fez muito comercial, aquelas coisas todas. E teatro. E teatro. Eu estava ensaiando uma peça do Marcelo Rubens Paiva. E quem estava adaptando o texto do livro para teatro era o Flávio de Souza. Flávio, que é um autor super reconhecido do teatro. E o Flávio estava fazendo um programa na TV Cultura. Ele estava escrevendo uns quadros no programa que ia estrear na TV Cultura. E ele me chamou para fazer 2 personagens. Era uma Carmen Miranda e uma... Como que é o nome da bruxa da amada Branca de Neve? A Malévola? Não é Não, Malévola. a rainha, que a gente chama da rainha, É a rainha, da Branca de Neve. tá. Ai, meu Deus. Minha filha não me ajuda aquela agora lá. nesse Não momento. sei. E aí A eu fui bruxa lá... a rainha da Branca de Neve. Não é a bruxa, né? Não, ela vira uma bruxa, é a rainha. É, a que faz a sacanagem com a Branca de Isso, Neve, que dá uma... Ela vira uma bruxa, bruxa. isso mesmo. Ela tá. vira a bruxa da maçã. Isso. Eu fiz as Envenenada. 2, inclusive. Fiz a Poderosa e fiz a Bruxa. Mas, enfim, aí fui lá, fiz esses 2 quadros e o diretor me chamou para apresentar o programa. Então, era eu e o Ney Piacentini e a gente apresentava o programa ao vivo. Olha como eu sou jovem. Apresentava um programa ao vivo. O Revistinha. Chamava Revistinha, era um programa infanto-juvenil que foi super premiado na época. Virou até selo. Eu tenho um selo. Olha que legal. Tem a minha imagem num selo, que era o selo comemorativo de 20 anos da TV Cultura. A programação da TV Cultura, agora vai entrar um pouco a Porto Alegrense, que se criou fora, que sou eu. A gente chegava em casa, era no fim da tarde que passava, né? Eu me lembro disso com uma clareza. A gente chegava em casa e a família, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, sentávamos pra ver a Luciane Adami na TV, na Cultura, por causa do sotaque dela. E a gente achava o máximo essa coisa da... Não só o sotaque, assim, a coisa da identificação com a de ser cidade. uma gaúcha, uma porto-alegrense ali, entendeu? Era uma coisa muito legal. Quando o Ivan me contou, te convidou, falou, ai, a gente via a família toda junto. E aí tu não tivesse problema nenhum de sotaque, Claro né? que Engraçado isso, né? Nada. Porque era um programa moderno, era um programa jovem, Exato. né? Teen na época. Mas era muito arrojado o E programa, ela era uma né? figura também. Então, Forte. Forte. Mas nunca... Por exemplo, eu sou gaúcha e o Ney, que apresentava junto comigo, era paranaense. Fazia o quê? 3 anos que eu tava em São Paulo. Eu fui em 85, o programa começou em 88 e com certeza eu ainda tinha sotaque, né? Sim. Não devia mais ser tão forte, porque o nosso sotaque é forte, mas assim, qual sotaque que não é forte? Não existe, né? Sotaque é sotaque, pra isso é sotaque. Eu imagino um carioca falando, esse sotaque nojento, tá entendendo? Porque ele não tem sotaque, né? É lógico. Ou então o do interior de São Paulo, Nossa, Porta, que fala todas... Tem, não As que adianta. Tem, e as músicas As são diferentes. músicas são totalmente diferentes. Mas claro, isso eu acho que Faz levou... parte. Eu acho que levou anos para as pessoas assimilarem e entenderem e isso. darem valor pro É, sotaque. Porque hoje o sotaque tem valor. Eu lembro da Fernanda Lima, outra gaúcha nossa, né? Quando ela foi apresentar... O Amor e Sexo? Não sei, era o primeiro programa que ela apresentou Ela lá fez na uma MTV. coisa... Na MTV ela apresentava um programa, né? Ah, tá. Na MTV. E ela tinha um super sotaque. E ela fala tu, né? Ela fala como gaúcha. Hoje ela já tem menos, mas na época ela tinha um super sotaque e todo mundo achava lindo. Engraçadinho. Porque é diferente. Até sexy. Até sexy, muita gente acha. Não, e tu abriste portas nesse sentido, né? Porque foi difícil começar as pessoas a falarem com sotaques diferentes. A Glória Menezes não fala com sotaque, né? Não. Apesar dela ser daqui,
Ela teve porque que matar, porque lá atrás lá atrás eles planificaram pasteurizavam tudo, né? tudo. Mas, Lu, o programa te serviu também, o Revistinha na TV Cultura, ele serviu para te abrir mais uma porta no teu trabalho. Foi. Então, primeiro essa experiência diária de gravar ao vivo. Te deu um pique. Nossa, porque a gente tinha que decorar texto de um dia para o outro. A gente recebia o texto. Depois do programa, tinha uma reunião de pauta pro programa do dia seguinte. Ali a gente recebia o texto do dia seguinte. No dia seguinte, entrava no ar, tinha que estar... E não era teleprompter, era Não. texto decorado. Ai, gente. Não, era tudo decorado de um dia para o outro. E isso me deu uma agilidade, Imagina. uma facilidade de decorar, uma intimidade com a câmera, com toda a linguagem, né, que eu já tinha feito cinema. A televisão é um pouco diferente, mas não muda tanto. O que mais muda é a agilidade mesmo. Então, a intimidade com todo esse processo também, isso me deu toda essa experiência que, daí, o que aconteceu? Eu tinha uma amiga chamada Carolina Ferraz, que me ligou um dia dizendo que estava gravando uma novela na TV Manchete e que ela tinha me indicado para o diretor para fazer um dos personagens que ele estava procurando. Aí outra história que eu acho que já não existe mais também. Jaime Monjardim foi para São Paulo e a gente se encontrou na minha casa dessa vez. Aí ele olhou, achou também que acho que viu a personagem ali em mim de alguma forma. Eu não fiz teste. Fui contratada direto para fazer a novela, não teve mudança de cabelo, de nada, de sobrancelha, que às vezes precisa, né? Mas eles acharam, eu acho que... E tu era o urbano a vibe urbana da novela, né? Que era o Pantanal. Exato. Que era o Pantanal. Que legal. E aí a tua vida mudou ou não? Ah, mudou, gente. Porque assim, o Revistinha, ele tinha um alcance bem limitado, né? Sim. Era um alcance mais... Em São Paulo, por exemplo, passou aqui em Porto Alegre, na TV Cultura, na TVE. Mas não passou o tempo inteiro. Porque eu fiz quase 2 anos de programa e esses não foram os 2 anos que passou aqui. Não sei qual era o... Às vezes teria outro programa na grade, né? Na mesma hora, uma coisa local. Mas o Pantanal foi um acontecimento nacional. Foi. Que inclusive abalou as Globo. estruturas da Globo na época. Isso aí é matéria vencida, que todo mundo sabe. E, Lu, eu lembro de tu falar muito da diferença que tinha a entrega nesse trabalho, né? E isso se viu e refletiu no ar, não estou contando nenhuma novidade aqui. E o mais interessante é isso, é a autenticidade permanente, perene, né? Porque até hoje as pessoas lembram da Guta, né? Da personagem. É isso. Então, eu acho que tinha uma entrega de todo mundo, assim, porque era um trabalho... Primeiro, era um trabalho muito diferente de tudo que se fazia em televisão, né? Sair do estúdio e ir gravar num lugar que ninguém conhecia antes do trabalho. Outro planeta. Né? Né? Outro planeta. Né? Ninguém, eu digo, da equipe, né? Então, a gente chegar nesse lugar... E aí se transformar perante aquilo tudo. Não só os atores, mas toda a equipe, porque a gente dormia naquela fazenda, todo mundo morava ali, naquela fazenda do Zé Leôncio. Então foi uma transformação e uma entrega meio inevitável, assim, porque a gente mudou de vida, a gente foi morar no mato. Sim. E um mato que era cheio de bicho, desde o mosquito até o tuiuiu, né? Então, e com coisas para enfrentar, com perigos, né, a serem... Sim, que as pessoas de uma cidade não estão acostumadas. Não, a gente tinha que ter guia, a gente não podia ir para lugar nenhum. Sozinho. Sim, podiam se perder, e Podia cobra, ser mordido por uma piranha. cobra, tomar banho de rio, não era em qualquer lugar que a gente podia ir. Então tinha que ter sempre alguém com a gente.
Não, imagina isso. Foi 1989? Não. 90. Tu imagina? Porque hoje a globalização, a gente vê vídeos, a gente acessa no Google Maps e tem uma noção. Naquela época que a gente tinha aquelas imagens, eram fotos, documentários, e eu acho que esse foi o grande lance da novela, né? Que foi o ineditismo de tudo. Botou dentro de casa aquela paisagem que pra nós era totalmente desconhecida. Isso. Né? E também eu acho que a música contribuiu muito. Porque... Muito. Tinha muito sertanejo verdadeiro, de raiz, né? De raiz. Se fala. E era muito bonito, tinha tudo a ver, né? Eu acho que foi uma conversa muito apropriada entre todas as linguagens que compõem um trabalho audiovisual. E então isso... teve uma outra coisa que eu acho que foi um ineditismo também do Pantanal, que era o tempo. As cenas eram longas, tinha cena de paisagem com música e todo mundo gostava. É muito, assim, foi diferente de tudo que foi feito antes. Né? Teve muita monografia feita sobre isso depois nas faculdades de comunicação. Porque a linguagem televisiva era muito inédita, apesar de ser o óbvio, porque era mostrar a natureza como ela era em todo o seu esplendor, tinha a coisa de adaptar para a televisão, mostrar aquilo ali num tempo diferente do tempo cortado, entrecortado de uma novela normal, que tem que ter o ritmo, né? Como diz no teatro e no cinema, tem ritmo. E o ritmo do Pantanal era outro. E o interessante era isso, vocês todos se adaptaram a isso. Eu convivi um pouco com a Luciene, muito, nessa época. Ela mudou, começasse a fazer yoga, lembra? Diminuiu a velocidade da roqueira. Porque, claro, a roqueira, tu era muito ligada àquela cena roqueira por causa do Miranda, em São Paulo, cena urbana, até do programa Revistinha, que tinha uma linguagem pop no momento. Então, ela vai pro Pantanal e se desliga, vira zen com os paninhos dela lá. Eu virei até vegetariana, né? Pois mas a pessoa não conta, eu tenho que ficar puxando. Desculpa. Então ele vai te mandar embora e vai contar as histórias. Eu vou ter que carregar qualquer entrevista, eu tenho que levar o Ivan comigo. Mas, gente, eu sei a vida dela é melhor que ela. Já tens um biógrafo. É que a gente morava junto também, né? Tem isso. Entendi. E a gente convivia direto. Nessa época, até tu vir embora de São Paulo. E como é que eram entre vocês as conversas sobre Porto Alegre? Porque assim, era a gente estava engraçado. falando semana passada, no outro programa sobre isso com o Márcio, que é isso. Tem 2 tipos, né, de porto-alegrense que saem. Tem vários, mas acho que dá pra... que é o que sai e não quer nunca mais ouvir falar de Porto Alegre. E às vezes a gente passa pelos 2 momentos. Isso é o que sai, que fala, ai, que saudade de tal coisa. Aliás, nós vamos chegar nesse ponto e fazer várias perguntas pra ti. Que saudade disso, que saudade daquilo, que saudade das pessoas. Então, como é que eram as conversas de vocês? Eram do tipo, que horror aquilo? Ai, que saudade daquilo. Tinha uma coisa que a Luciene pode me ajudar a dizer, da crítica dos gaúchos em São Paulo, entende? Isso tinha. Isso porque a gente tinha uma verdadeira, um CTG meio em São Paulo. Tinha o Paulo Gandolfi, a Luciene, eu, a Grace, a Angela Dipp, o Alex do Gacek, o Miranda. Tinha um povo, né? Que todo mundo era uma foché gaúcha. E tinha a crítica gaúcha sobre as coisas paulistanas. Mas também tinha o nosso olhar de lá, de estarmos vendo a cidade de outro prisma, né, Luciene? Não sei se tu me concorda. Sim, absolutamente. Pra mim, tinha uma coisa assim... o gaúcho é muito crítico, né? Então, quando a gente sai... Nossa... Tipo, né? É como se a gente tivesse abandonado a mãe. Desertores, Não pode. Então, já fica todo mundo... Ai, mas aquele programa que ela tá fazendo não sei o quê, é uma porcaria, né? Então, e eu acho que a gente carrega isso também, assim... Ai, o que fulano vai pensar me vendo fazendo isso? O que fulano vai dizer? O que o ciclano... E eu lembro claramente um dia que eu tava lá no Pantanal, gravando uma cena, e eu caí nessa. Ai, nossa, o que o fulano vai pensar vendo essa cena? E aí deu um clique na minha cabeça. Ele pode pensar o que ele quiser. Eu tô fazendo um trabalho muito incrível, um trabalho maravilhoso. E ali foi a minha libertação desse jugo gaúcho. E aí foi, né? E eu acho que quando a gente se liberta, a gente... cria um canal melhor de comunicação também. Então, assim,
Porto Alegre, pra mim, eu nunca falei mal de Porto Alegre. Nunca, não. Nunca, nem tu, não, nem Ivan. Não, nunca, nem me lembro A de carroça. nada disso. A gente falava carroça porque era uma gíria nossa. Mas Que era uma forma, como é que se diz, carinhosa e crítica, como a Luciane falou, de se referir à cidade que às vezes as coisas não andavam. Mas é que nem irmão, Né? né? A gente pode falar mal. A gente Sim, pode, né? sim. Até porque a gente quer que melhore, né? Então, Exatamente. Mas, de novo, eu falo aquilo que eu falei logo no começo. Pra mim, o mais dolorido de olhar pra Porto Alegre era ver os meus amigos não conseguindo construir de fato, assim, porque junta de novo com aquilo do ator. E por que tu voltou pra Porto Alegre? Ah, bom. Aí já são... Eu fiquei fora de Porto Alegre, se não me engano, 34 anos. É muito ano, que diz meu marido. Muito ano. Português. E tu voltavas nesse período? Claro. Tu vinha visitar? Claro. Uhum. Nunca deixei de ir no Ocidente. Isso, essas raízes nunca se perdem, Não. sabe? Isso eu acho bacana. Porque são coisas muito fortes da nossa identidade. Os lugares de Porto Alegre. Isso a gente queria falar também aqui nesse podcast. É sobre essa memória afetiva que as pessoas têm com a cidade. E quais são as tuas memórias afetivas com a cidade. E agora? Agora. Mas primeiro ela vai ter que responder por que ela voltou, que eu acabei de perguntar. É mesmo? Eu voltei por uma razão muito simples. Os meus pais estão com muita idade e estavam sozinhos, sem nenhuma filha. Então, a minha mãe, na época, estava com 88 já. Ela tá com 90 agora. Gente. E sem nenhuma filha, sem ninguém para dar um apoio. E aí eu disse, chega, vamos lá. E foi incrível porque eu vim logo um pouquinho antes da pandemia, então eu vim na hora certa, porque Fechou daí todas. Claro. eles super precisaram e agora a gente tá aqui, mora pertinho, uma delícia. Teu marido é português? Meu marido é português. E ele gosta daqui? Ele adora. Da onde que ele é lá? Ele é uma cidade a norte de Lisboa, se chama Santarém. E Porto Alegre, para ele tem também, ele é cantor, então tem essa coisa mais roqueira, mais raiz, assim, mais cara de pau, mais crua do que São Paulo. As coisas são, eu acho que são, eu amo São Paulo, mas assim como eu tenho críticas, digamos, a Porto Alegre, também tenho críticas a São Paulo. Eu acho que as coisas são muito maquiadas. Eu sempre falei, muito embonecado, né? O trato. E aqui não, aqui é ou não é, e pronto, as coisas se dão como tem que se dar, todo mundo fala na cara, briga, volta, Grêmio, Colorado, não tem muita... Quando a gente conversa com profissionais que trabalham com paulistas ou com cariocas, uma das brincadeiras é essa, né? O gaúcho mandando um e-mail, vamos nos reunir hoje para filmagem às 7 da manhã. O paulista mandando um e-mail. Bom dia, tudo bem com vocês? Tô mandando esse e-mail pra avisar que hoje nós vamos nos reunir pra fazer. É mais ou menos isso, né? A gente vai, diz o recado, é isso. E às vezes isso é visto como grosseria da nossa parte, né? Sim, eu acho que até eu aprendi a embonecar um pouquinho. Porque dizer bom dia, boa tarde, com licença, obrigada... Não custa. Não custa. Não custa, gente. Então... Mas todo dia, né? O gaúcho Pois já toda vai hora dizer. não precisa. A gente é mais cru no negócio. não, todo dia não precisa, mas não custa tu dar bom dia pra quem quer que Qualquer um, seja. isso é verdade, é. E o que tu sente que tu perdeu nesses 34 anos de São Paulo, que eram coisas tuas daqui? Porque a gente perde algumas coisas. O sotaque tu não perdeu, porque tu tem um sotaque normal, como sempre foi o teu jeito de falar. Já tá pior, né? Já pior no sentido de mais Sim, agauchado. já gauchou nesses As 2 vogais anos. já ficaram, a gente fala, nós ouvindo a gente, né, Ivan? Horrível. A gente, meu Deus, eu tenho um sotaque. E não é só as vogais. Porque quando a gente sai, a gente começa a perceber as coisas. Eu ouço muito rádio, eu adoro ouvir rádio. E aí eu fico vendo os gaúchos falando. Aí tu tá no rádio, é pior, porque quando... Aqui nesse podcast vai ser a mesma coisa. Por exemplo, o gaúcho não fala, isso é muito bom. Fala, isso é muito
Muito bom. O M. A gente incumprida, né? Dá pra dizer que é mesmo muito bom. Então não é só as vogais, é a música. E isso é muito porto-alegrense também. Isso é muito porto-alegrense. E tem qual é o teu bairro aqui? Porque tem as diferenças de bairro às vezes também. Eu que me mudei pra Zona Sul, eu noto uma certa diferença. Mesmo? Noto. Eles são mais... Não sei. Por exemplo, a Zona Norte, assim, não é a Zona Norte, mas é o pessoal aqui do Monte Serrado, Moinhos, Auxiliadora. É uma coisa mais mastigada. É mesmo? Eu acho que isso é uma coisa mais do Bonfim. Não era eu achava que era Bonfim, Cidade Baixa. É mais malandro. Tem toda uma sutileza. A gente podia fazer um estudo sobre isso. Deve boa. ter, né? Deve ter. Enfim, interrompi a entrevista. Mas o que eu perdi, Ivan? O que tu sente, assim, que tu perdeu? Que a gente se readapta ao lugar. Tu te readaptasse a Porto Alegre numa situação complicadíssima, que é, além de estar, claro, cuidando dos teus pais, casada, né? E numa situação de pandemia. Quer dizer, aí a gente pôde pensar, né? Reparar certas coisas. Qual foi o grande estranhamento? Exato. Eu acho que não é perder, mas assim, o que... Meu Deus, era assim mesmo, eu não sabia, eu não me lembrava. O trânsito. O que tem no trânsito? A falta de educação, desculpa, gente. Mas é verdade. Trocar de pista em Porto Alegre. Sinal ninguém dá. Ninguém dá. A pessoa tá saindo de carro da garagem, ela tem a preferência. Os outros que estão vindo na rua, que se controlem e travem, porque quem tá saindo da garagem tem preferência. Em São Paulo, tu quer trocar de pista, tu pisca pra direita, o cara que tá atrás vai deixar tu passar entrar. Aqui isso não existe, né? O cara acelera. Diz, não vai passar mesmo. São Paulo o trânsito é mais agressivo. Mas tem uma educação, até porque se não tiver... Vira um caos. Vira um caos, mata uns 3 motoqueiros por dia. Agora, aqui, Uber para em qualquer lugar. Por que não entra numa garagem? Não, para no meio da rua e isso eu penso todos os dias, Lu. E tu tá dentro do Uber e tu fala, o senhor pode parar ali onde tem... Não, pode ser aqui mesmo, senhora. Aí fica tu com aquela cara de tacho descendo, correndo, né? Exato. Sabendo que tá atrapalhando tudo e que não precisava atrapalhar. É isso que é louco, né? Isso é. Então, o maior estranhamento mesmo, talvez porque eu tenha ficado muito tempo dentro de casa na pandemia. O trânsito mudou depois da pandemia também, né, Lu? O trânsito veio muito pior. Estão mais tensos. Eu acho que veio muito pior. Veio mais tenso, as pessoas estão mais agressivas, eu acho que as pessoas estão menos preocupadas com os outros. Aquilo tudo que as pessoas diziam, as pessoas vão sair da pandemia também. Eu nunca acreditei nisso, desculpe, gente, mas eu nunca acreditei nisso. Porque eu acho, e o trânsito é muito, tu falaste uma coisa muito certa, o trânsito é um sintoma muito forte e muito fácil de ser percebido. Do ânimo das pessoas. Do ânimo das pessoas. As pessoas estão mais grossas, se dizem mais desaforo, os motoqueiros se dizem mais coisa. Eu tinha até um programinha no Instagram que eu falava o trânsito do dia, que eu me queixava de coisa, lembra disso? E eu me queixava as pessoas te cortam a frente, elas não dão sinal, elas te enchem a cara de desaforo. E isso é uma coisa que tu percebesse no lombo. Pessoal, vamos maneirar no trânsito, já que a gente tá falando de pessoas. E Lu, o que tu encontrasse de novo na cidade, assim? Agora tu tá podendo ver essas coisas, assim. O que tu encontrasse que te surpreendeu positivamente? Lugares, coisas... sei lá, a vida. Acho que Porto Alegre está um pouco mais cosmopolita, por exemplo, no sentido gastronômico, tem opções que não tinha. Que bom. Né? Tem restaurante mexicano, tem taqueria, tem várias coisas diferentes. Hoje a gente come de quase qualquer etnia. Gente, porque antigamente a gente tinha o quê? Japonês, árabe... japonês, né? Japonês. Dona Sacais, um árabe, muitas churrascarias, umas galeterias, né? Casa de massa, e era isso. Mas assim, de coisa de fora, né? De etnias, digamos assim. A comida havaiana que tem aqui agora, comida
Pão, Indiana. hoje a gente come pão bom, gente. Quando eu vim de São Paulo, de 90 a 2000 e alguma coisa, era muito difícil comer pão bom em Porto Alegre. É verdade. Sendo que em São Paulo e no Rio, qualquer padoca que tu... Ainda não tem padoca, né? Aquela instituição, aquela padaria mesmo. Nunca vai ser igual, Não é da né? cultura, não adianta não. mais. Pão já se come super bem aqui hoje, né? É verdade. Então, eu acho que nesse sentido, e talvez a pandemia também tenha contribuído para isso, porque eu acho que as pessoas também tiveram que se reinventar muito, e muitos negócios surgiram com a pandemia, né? Posso estar dizendo, não sei. Não, mas tá certa, tá totalmente isso. certa. A tua avaliação é exatamente essa. Agora vamos lançar a brincadeira aquela antes de fazer a pergunta. Tu vai fazer a... Ai, tem Porque uma nós... pergunta-chave? Não tem. Não. Não tem uma pergunta. Não, na verdade... Você já perdeu a virgindade? O nosso primeiro entrevistado, ele lançou uma teoria dele. Que é ótima. Que é a seguinte. Tudo que tem no mundo tem em Porto Alegre. Opa! Inclusive, a gente estava aqui conversando e eu me lembrei de uma dessas coisas que tudo tem no mundo tem em Porto Alegre e agora eu não sei o que é. Eu comecei a falar Metrô e não tem. Tem de superfície. superfície. Aonde? Tudo que tem O Transurb é o metrô tem de em superfície. É Porto chamado de Alegre. metrô de superfície. Ah, tá, mas ele não atende Porto Alegre, gente. É, Tem ele só... farrapos, tu tá sendo... De um ponto para outro da Farrapos. tá. Tu pode dar farrapos. Ele sai do até o centro da cidade aeroporto. até o aeroporto. É Porto Tá, Alegre. tá bom. Mas tudo que Vamos tem no concordar. mundo tem em Porto Alegre. Eu tô tentando lembrar o que era que tinha a ver com a história da... Daí ela tava falando uma outra coisa, eu me atrapalhei. O que tu acha que tem em Porto Alegre? Que tem no mundo que tem em Porto Alegre? O que tem? É. Então, acho que essa coisa da culinária mais cosmopolita tem. Existe alguma coisa que tu ache que tem no mundo e não tem em Porto Alegre? Eu respondi o metrô, mas não deu certo. Não deu certo, é que o nosso Tá. desafio é mostrar que em Porto Alegre tem tudo. Vamos ver. É difícil isso. Difícil. Não tem o Ivan McGregor em Porto Alegre. Mas se a gente procurar, a gente acha. É que tudo tem um similar, entende, Lu? Por exemplo, Com certeza. O Astor Piazzolla tem o Renato Borghetti. Tá, entendi. O Arco do Triunfo tem o Monumento Expedicionário. Sim, é isso, entendeu? A Torre Eiffel tem a torre do celular lá. A torre da TV. Mas daí tu já tá forçando um pouco a barra. Tá, mas assim, o que tu acha dessa tese, Lu? Dá pra... Porto Alegre é autossustentável? Nossa, que difícil essa Não, pergunta. né? Eu acho que tem tudo pra ser, porque a gente, como eu sempre martelo nesse assunto, tem muito talento aqui, não é só na área artística. A gente tem uma medicina incrível. É Só que muita gente sai daqui, infelizmente. Então, eu acho que tem tudo pra ser. Mas tem que ter um estímulo para que a gente fique, que a gente batalhe. E eu acho que a juventude está um pouco diferente nesse sentido. As pessoas não estão, eu vou embora porque tem que fazer sucesso fora. Eu vou construir minha história aqui. É porque agora é mais fácil tu daqui fazer coisas pra fora, pro verdade. mundo. Estar Então no mundo. a tecnologia nos ajudou muito nisso. Verdade. Né? De tu fixar mais as pessoas aqui. Um ator, hoje em dia, Lu, não precisa mais abandonar Porto Alegre Sim. pra trabalhar no eixo Rio-São Paulo, Sim. no caso. Sim. Ele pode morar aqui e ir pra lá fazer trabalhos, ou às vezes até as pessoas vêm fazer aqui. Sim. Né? Então tem essas coisas que a tecnologia ajudou e as fronteiras foram mais derrubadas. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas criam mais os seus trabalhos. O cantor faz os seus EPs lá e lança sua música daqui mesmo, entende? Tudo foi mais facilitado no tocante de... Bom, eu posso ficar aqui, posso desenvolver minha carreira. O escritor, o cantor... Mas, claro, o palco brasileiro ainda é Rio-São Paulo. Sim. Né? O palco é o Rio-São Paulo. Então, nesse ponto, a gente ainda continua longe demais das capitais. O que tu acha? Acho que tem a ver. Até outro dia a gente estava conversando no telefone, falando de exposição. A gente vê na TV, né? Fica vendo TV e fica vendo peças,
que não vão chegar aqui, exposições internacionais que não vão chegar aqui, mas muita coisa tem chegado também. E aí também temos a tecnologia A nosso favor. a nosso favor nesse momento, né? Exatamente. Mas o que eu acho que falta para virar realmente uma cidade autossustentável é que o gaúcho fique aqui. Só isso. Eu acho que quanto mais o gaúcho conseguir ficar aqui, porque assim, uma coisa é o ator, é quem pode inventar o próprio trabalho. Agora, como é que uma pessoa, um pesquisador, lida com isso? Ficando aqui. Como é que ele contribui com a cidade ficando aqui? Que emprego ele vai ter aqui? Pois é, a Não, e tu vê que sobrevivência, o que a né? Luciane tá falando entra na nossa brincadeira de uma maneira meio melancólica. Porque o que tem no Brasil, que é também essa questão, como é que o Brasil vai manter suas cabeças? O Brasil tá Exatamente. perdendo Também, suas cabeças, sim, claro, seus claro. talentos, Não é uma porque não questão- consegue manter. Então, na verdade, Não é um ela fenômeno encontrou- local, é um fenômeno Exatamente. nacional. E assim, Exatamente. o que vale para o Rio Grande do Sul vale para o Brasil de um modo geral. A gente não consegue ficar no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, porque a gente não tá conseguindo, né? Mas eu volto um pouquinho atrás sobre o apoio. Também o apoio do público, Claro. das universidades, ou seja lá do governo, seja lá o que for. Das empresas Das empresas, também tem muita influência nisso. Porque o momento em que tu coloca uma peça em cartaz e ela não tem público, bom, ela não tem como se manter. Sim. O ator não tem como sobreviver com aquilo. Então, o gaúcho ainda tu acha que o porto-alegrense, vamos falar que nós estamos falando de Porto Alegre, o porto-alegrense ainda é um pouco refratário quanto às novidades, quanto às coisas que estão acontecendo, ou ele mudou um pouco? Nessa tua volta que tu enxerga isso, de que forma? Eu acho que é difícil, porque eu não, por exemplo, eu não fui assistir nenhuma peça ainda. Não fui no cinema. Tudo que eu fiz culturalmente continua ainda reduzido à minha própria casa. É que a gente tá num momento bem complicado, né? Eu também não fui a nada ainda. Eu já fui. Eu sei que tu já foi. Eu fui num lançamento de um livro e Suzana. Na Suzana? Suzana Saldanha, não. Não. Eu que fui. Eu perdi minha também. Sua professora, Suzana Saldanha, lançou o livro. E foi Nunca lindo o pensei em ser lançamento, pelo atriz. que vi, Foi né? muito bonito, gente. Aliás, é uma pessoa que eu gostaria de trazer aqui no virar, podcast. Que é muito, Porque ela é muito bárbara. incrível. E foi eu tua vou professora, amar, Lu. Sim, eu amava ela, E maravilhosa. ela tá tão bem, Luciane. Ela tá muito bem. Que notícia boa. Tá super bem, super. Tá no Rio, Aquela né? energia dela. Não, ela voltou pra cá também pra cuidar dos pais. Que amor. Isso é uma coisa estranha, né, gente? Estranho, mas ao mesmo tempo é uma coisa a se pensar, né? Como o gaúcho tem Volta isso, pro né? ninho. De voltar pro ninho e cuidar dos seus pais. O Caio, de uma certa forma, também fez isso, embora ele estivesse doente, mas ele também veio cuidar dos pais dele. E muita gente. Aí ele veio antes? Veio antes, Olha. Eu vejo muita gente falando sobre esse tema. Eu vim ficar com os meus pais. Porque os pais estão ficando idosos mais tempo, É não verdade. é? E aí os filhos que têm responsabilidade, que não atiram numa clínica, estão cuidando dos seus pais, se preocupam com os seus pais. Então isso é um tema bacana de falar. Eu acho que isso diz muito da alma gaúcha, diz muito da alma do porto-alegrense, que sempre tem essa coisa, meio aquela âncora, não tem essa âncora? Que em determinado momento ela te puxa de volta. Que é incrível. Se tu não tem âncora, tu é um barco à deriva. Exatamente. Né? Pegando por essa imagem. Que é o eterno retorno do Nelson Rodrigues, né? Eu acho bacana essa ideia, né? E Porto Alegre tem isso, e as pessoas falam muito quando a gente tá fora daqui morando. Lembra, Lu, nas agências que a gente tava? Mas vocês são uma tribo. Tem. E a gente, fora daqui, meio que se procura. Com todas as implicâncias que se tinham. Porque Sim. todo mundo tem implicância com o outro. Porque em Porto Alegre fez isso, em Porto Alegre fez aquilo. Eu não dava pra fulano, não dava pra ciclano. Mas daqui, lá, Não, tudo lá, muda. Em São Paulo. Em São Paulo, tudo muda. Quando a gente morou em São Paulo era a mesma coisa. Eu vi uma. Claro, eu falava gaúcho só anda com gaúcho. Quando a gente tava lá, tinha uma amiga minha, vamos sair com a fulana. Eu, uma fulana? Tu nunca gostou da fulana? Mas agora a gente tá aqui. E aí lá a gente ficou amigo. Todo mundo ficou amigo. Tem essa implicância, né, Lu? Como é que tu vê isso da implicância gaúcha?
assim, pra mim, um ponto de partida de entendimento é o Grêmio Colorado. Sim. Uma cidade que só tem 2 times, tu tem que sempre tomar um único partido, né? Então, E qual é o teu vira time? meio... O meu time é o Inter. Ai, Yes! 3 colorados no meio desse que é programa. o padrão do estado, né? É. Quem vê pensa que a gente vai É o padrão da elite ao do campo. O pior é que se alguém diz assim, eu não torço pra nenhum. Não pode! Tem que escolher um, né? É É impressionante. bem isso. Aí a gente vai pra São Paulo, por exemplo, tu que morou lá. Tem Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Santos não é São Paulo, desculpa. mas tem os paulistanos. Tudo bem, que eles torcem. acham que é. Então, tu pode ter uma opinião diferente. Pode. Tu pode conviver Claro com que essa tem, teorias. tem a diversidade, que não tem aqui. E não tem aqui. Aqui tu só tem 2 caminhos, acabou. Então, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a fazer teatro, tinha grupos que eram inimigos. Os grupos de teatro. Grupo de teatro. Gente. Todo mundo ferrado, todo mundo no mesmo caminho. Mas aquele grupo não, aquela diretora não. Não, com ele não trabalho. Exatamente, Deus o livre. E aí, por exemplo, São Paulo te dá esse... Mas eu acho que as coisas mudaram também, né? Eu quero acreditar que sim, Luciene, mas eu acho que não. Se bem que eu já passei por umas coisas, eu já vi umas tu coisas já desde andaste que eu por cheguei aqui. aqui, de gente do mesmo meio, querendo ferrar o outro. Porque a gente também tá vivendo um momento Complicado. que tem o lado muito bom, né, da gente abrir o olhar para as diversidades. E o lado complicado O reativo disso... a isso, né? Exatamente. Que é o lado da reação a isso. Então, eu já vi gente, em nome de racismo, fazendo coisas horrorosas com pessoas que são da sua mesma classe, que estão na mesma batalha. E isso é uma coisa muito difícil de eu compreender. Agora, isso eu acho que não se resume a Porto Alegre. Isso aí é o planeta isso é o inteiro. planeta. Hoje mesmo eu ouvi uma coisa muito interessante do Fernando Schiller. Ele disse, enquanto não nos dermos conta de que o pluralismo é a única solução democrática, ou seja, tu ouvir o que tu não quer ouvir, tu aceitar a opinião do outro, enquanto não se aceitar o pluralismo, nós vamos nos matar. E refletir a respeito, não é só combater. A semana passada teve a pré-estreia do documentário sobre o Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente Sim, improvável. eu ia, não muito foi. bom. E até eles estão produzindo um filme sobre o Grenal. E aí eles falando sobre o grenalismo, né? Que é o que nos o move. grenalismo. Exatamente o que tu falaste, Luciene. E aí, vários intelectuais falam uma variação do seguinte, que na polarização todos perdem. Os 2 polos, que são uma minoria, eles regem o movimento da maioria. Então, assim, todos nós perdemos nessa polarização. Então, de certa forma, talvez... Olha, nós estamos descobrindo a solução e os problemas de Porto Alegre aqui. Talvez o que nos impeça de crescer mais é justamente essa ideia de que eu tenho que ser ou um ou outro. Eu não posso... As coisas são muito arraigadas, ainda as opiniões são muito... branco, né? Se a gente mudar do vermelho e azul pro preto e o branco, talvez a gente consiga ver... Que é o que falta, né? A gente poder brincar no cinza claro, no cinza escuro, no pretão. Lembra que o Renato Campão dizia, é Grêmio Colorado? Que era assim, ou tu é amiga dele ou dele. Isso tinha muito em Mesa do Ocidente. É Grêmio Colorado. Que era uma brincadeira entre a gente, mas isso dizia muito da tua posição frente àquilo. Tu é fraco se tu não escolhe uma, né? Ou então tu tá do lado de lá, que tu não tá do lado meu. errado. Sabe? Vamos ver. Luciene. Agora nós vamos entrar pro questionário. Tá. Luciene, uma lembrança de Porto Alegre que tu guardasse com carinho. Tá, amor, eu vou falar uma lembrança que eu tenho contigo do dia que eu te conheci. É inesquecível esse dia. Inesquecível. Vocês eram crianças? Não. 18 anos. Crianças. A RBS ia fazer um teste.
Era uma série, né? Era O Tempo e o Vento. Era O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento. Então tinha teste. E aí lá fui eu pra RBS, era um sábado de tarde, né? E foi solaço, eu com um vestidinho bem curto. E uma fila. Todos os atores de Porto Alegre, imagina. Só Meu isso. Deus. E aí eu tinha Lá no morro. Lá em cima. A gente lá na frente, em fila. Tinha duas pessoas do meu lado que eu não conhecia, uma na frente e uma atrás, que era Ivan Matos e Renato Campão. Meu Deus. Que diversão. Então essa é uma lembrança muito querida, porque eu fiz 2... O trabalho não aconteceu. Não sei o que foi feito daquilo. Foi a vez que não saiu, né? Não, eles fizeram testes, eles estavam fazendo testes. Tem o Vento, tem razão. Para várias minisséries que eles vão fazer especiaizinhos. Ah, entendi. Especiais. Talvez- Não saíram. Talvez tipo uma semente daquele... Do Histórias Curtas, aquelas coisas assim. Eles estavam começando a abrir o núcleo de dramaturgia e nos chamaram lá porque eles queriam fazer o portfólio de vários dos atores da cidade. E a gente se conheceu nessa fila, já ficamos íntimos. Já saímos de noite, já... E de lá pra cá... Trocaram WhatsApp. Naquela época era telefone Se mesmo. tinha telefone em casa, já era bem de vida. Já era. E eu tenho outra lembrança. É que são tantas Sim, coisas, claro. né? Tem uma outra lembrança que eu tenho, que foi um dia incrível, um show do Urubu Rei que a gente fez no Parque do Marinha do Brasil, que tava... Lotadíssimo. Que era novo o parque, né? Naquela época. Sim, ele é de 80, se eu não me engano, 79. 80. E tinha 5.000 pessoas no parque. Gente. Então foi um dia incrível, um dia que não tava quente, não tava frio. É uma lembrança muito linda com meu querido amigo Miranda. Carlos Eduardo Miranda, que era um grande produtor musical, um agitador cultural, né, Lu? E que tinha um sotaque trifo. Esse sim tinha, né? A vida inteira em São Paulo. Tivesse na revista que ele tivesse, na produção que tivesse, ele era sempre o Carlos Eduardo Miranda. Lu, e dos teus amigos, tu mantivesse as amizades de Porto Alegre, fora eu, claro. Ou tu te afastaste de algumas pessoas? Ah, sim. 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 Sim, mas em São Paulo também eu me afastei de muita gente. Eu acho que isso é uma coisa... Eu não tenho problema com me afastar das pessoas ou com que as pessoas se afastem de mim, porque eu acho que isso faz parte da vida. A gente não tem que gostar de todo mundo A vida o tempo inteira, inteiro. claro. A gente não vai ser gostado o tempo inteiro. E eu acho que a vida naturalmente filtra. Mas o que eu posso dizer de Porto Alegre é que eu tenho os amigos, a grande maioria dos amigos que eu tinha quando eu saí, eu mantive até hoje. Mesmo que a gente não tenha, por exemplo, o Ivan foi na minha casa nesses 2 anos uma vez. Antes da pandemia. Tava começando. Já era macho, Já tava né? começando a Na pandemia. minha ele não foi nenhuma. Viu? Mas ela mora muito longe, né? Tu mas eu mora não sou, onde? né? Eu moro na... São Ela João mora São aqui João, pertinho. Ah, então tá. Eu mantive meus amigos, sim. Mesmo que não tenha essa frequência. São amigos que ficaram na minha vida, que não saíram da minha vida, ou não saíram do meu coração também, o tempo todo que eu tive fora de Porto Alegre, e que, obviamente, se mantém agora. E tu tivesse sempre muito contato com Porto Alegre, Sim. mesmo morando em São Paulo, né? Sim, sempre. Porque eu vinha bastante, porque eu fiz trabalhos também aqui, vários trabalhos de cinema, de TV. TV, Fiz histórias curtas que tu fizeste. Da Marta Medeiros, em cima dos contos da Marta Medeiros. E então sempre tive, sim, ligação. E qual é um lugar que toda vez que tu vinha pra cá, tu tentava ir? Tu dizia, não, lá eu tenho que passar, nem que seja pra tomar alguma coisa, comer alguma coisa, ver alguém, olhar pra alguma coisa. Ah, tinha que passar no gasômetro. Aham. Aí tinha que comer um cachorro-quente do Rosário. Tinha que comprar pastelina. As tuas madeleines. Tinha que comer o chocolate Love Me. Era Love Me, né? Love. Sim, Que não existe mais. Não, era Virou da outra Noig Bauer, coisa, né? Mas existe de novo agora.
Eles estão fabricando. Com esse nome? Eu não sei se é exatamente Love Me, mas é uma coisinha daquele quadradinho assim. Tá. Voltando. Porque a Neugebauer voltou, né? Sim, a produzir. Coisa boa. Mas Chocolates. uma coisa que não tem mais, que eu levava sacos na infância, é o beijo africano. E beijo de moça. Beijo de moça. Isso O é beijo de muito- moça que arranhava de tão doce, arranhava a garganta. É verdade. Te lembra? E era Neugebauer, né? Era, não tem mais. Neugebauer, olha, vocês têm que patrocinar o podcast. Porque vocês vão ser citados em todos os programas. O sabor de Porto Alegre, um sabor. Se tu tiver que escolher só um sabor. Ai, churrasco, Ah, né, claro, guria? né? Churrasco e salada de batata. Ai, Que coisa bem gaúcha que é a salada de Salada batata, de né? Que batata. é infalível no churrasco. E lá em Agora. São Paulo tem aipim, tem arroz, tem Vinagrete. É. Mas não tem salada de batata. Não tem salada de batata. E não tem churrasco sem salada de batata, desculpa. Quem é a cara da cidade? Ou o que é a cara da cidade? Ou o quê? É difícil, a gente tem que mandar antes gente para tem as que- pessoas. Porque a pessoa fica numa sinuca de bico, tu coitadinha, entende? daí ela vai falar Enquanto a Luciene pensa, vamos pedir para os nossos ouvintes assinarem o nosso canal no YouTube, assistirem também o nosso podcast no Spotify. Pode escolher um dos dois, tá? A gente não precisa ser em todos. Pode escolher. Mas nos sigam. A gente tá muito no Instagram, mandando drops do que vai acontecer, do que já aconteceu, imagens de pessoas que gravam aqui com a gente. Então, acompanhem a gente nas redes sociais, no YouTube e no Spotify, É sempre ok? olha só, poa. E pode dizer o que achou do programa, se gostou, se não gostou. A gente tá aberto. Mas assim, se não gostou, desinbox. Se gostou, fala no comentário aberto. Se não gostou disso com educação, Isso. gente, que não faz mal pra ninguém. Exatamente. Minha teoria, tu começa com todo respeito. A pessoa fala com todo respeito, ela vai faltar com respeito. Então. Agora aqui, Essa é a teoria Luciene, dela. se eu falar pra ti com todo respeito, tu vai ficar com medo, não vai? Vai. Então, Vou. é porque eu vou faltar com respeito. Tá, e aí, tu pensou no teu canto preferido? Não, no canto preferido eu já perguntei, o sabor de Porto Alegre. Pra Não, finalizar, já foi a cara de a Porto cara- Alegre. Ah, no cara, Berg. viu? Eu tô bem louca da cabeça. Tô. Tô adorando esse podcast, porque não é formal, coisa boa. Não é. Não é. A gente não ia conseguir fazer. Adorando. Ai, gente, a cara de Porto Alegre, sei lá, podia dizer Eva Sofer, mas já se foi. Ah, mas tá lá coitadinha. aquele papelão dela. Só que ela tem um papelão, um totem na porta do Teatro São Pedro, né? Tá lá com as chaves na mão. Tá mesmo. Tá lá. Querida. Acho que podia ser o Parque da Redenção. Porque qual porto-alegrense não vai ao Parque da Redenção? E ali tem opção pra tudo. É verdade. Que daí já tem o Brick da Redenção, que é outra carinha de Porto Alegre. Tem a feira feira ecológica. Tem os brinquedinhos pras crianças. Pras crianças, parquinho das crianças. Aliás, né, É. eu fiquei devendo, porque a minha filha fez o aniversário de 10 anos e chamou os amiguinhos para brincar no parquinho. No parque. E tu levaste? Claro, paguei lá, foi todo mundo, teve acesso livre. Gente, eu olhava, eles pareciam que estavam na Disney, aqueles brinquedos tudo pequenininho. Viu? Do Tem nosso Disneylândia em Porto tem, Alegre. Mas é claro que tem Disneylândia. Tem Disneylândia em Porto Alegre. Que tem no mundo, Tem em Porto Alegre. Finalmente chegamos ao âmago desse programa. Gente, nós temos que nos despedir da Luciene, Cássia. não. Vamos fazer os próximos 3 com a Luciene. Boa. Faltou Porque faltou tu contar muita coisa, Ivan. Faltou. Ó, a entrevistada quer que o entrevistador Não, conte, quando querida. tiver vídeo, a gente traz de novo. daí Claro, a você. gente vai voltar. Vai Lu, ter café da manhã que nem na Maria Braga. bom, aí a gente vai engordar. Sim, porque a Mas- Neugebauer vai patrocinar você. Café da manhã com chocolate. pois Ah, também eu vou dizer outro provável patrocinador, que é Vamos lá, a Lu. Primavera. Ah, sanduicheria Primavera é um pouco cara de Porto Alegre. Muito cara de Nossa, Porto muito sabor de Porto Alegre. Eu não né, Lu? consigo. E é Uruguai, né? É. Eles eram uruguaios. E nada vieram mais pra Porto Alegre. Alegrense do que Sim. Uruguai, É. né? Mas Nada já- mais Porto Alegrense do que Uruguai. Claro. Claro. Lu, obrigado pela tua Obrigada, presença. Obrigado por dedicar o teu tempo pra gente. Ai, eu era É o fã, agora segundo eu tô programa. ó. Oi. Amigas para sempre. BFF. Amigos para sempre. Gente, muito obrigado pela Amigas. audiência, Lu. Obrigado. Dá um beijo pros teus fãs que te adoram aí no Porto Ah, Alegre. queridos. Tu vai fazer uma peça, Luciene? Não, Tá agora... fazendo um filme. Não. Agora que a gente Ah, recomeça um pouquinho.
Gente, eu fiz uma série. Uma série, eu sabia que tinha uma coisa. Se chama Centro Liberdade. Estreia esse ano. Eu não sei dizer ainda onde. Mas eu convido todo mundo a assistir quando ouvir esse nome, porque é uma coisa muito moderna, um olhar sobre Porto Alegre. Olha que bacana. legal. Muito interessante. A história se passa numa comunidade. E aí tem os problemas de corrupção dentro do centro de saúde da comunidade e a expressão artística das pessoas. Então tem poesia, tem rap. Que legal. Tem um monte E é uma coisa. produção local. É uma produção local da Prana Filmes. Ai, que ótimo. Que é dos Do meninos Gervásio, da Gervásio. Luciana. E Qual é o teu teu personagem? papel? Ai, meu papel é uma vilãzinha. Olha, eu Não, sempre vilãzona, achei que a Luciene tinha uma veia pra vilã. Eu te dizia isso, te Sim. lembra? Eu dizia, Luciene, tu não é a Regina Duarte, tu é a Joana Fon. Ai, adoro. Sim, A Joana Fon. Joana Fon, maravilhosa. E ela fez uma vilãzinha numa novela, lembra? Não Éramos Seis, tu era meio vilãzinha, né? Ai, a maioria eu nunca fiz boazinha. Aliás, mentira, eu fiz uma boazinha. Qual? Mas a Guta Na não era TV. boazinha? Não, a Guta. Não, ela tem era perfil de positivona, boazinha. assim. Então, era gaúcha. Tipo gaúcha, uma mulher tipo gaúcha. empoderada. Empoderada, isso, já na época, já ela se falava ótimo. nisso. Só fiz uma boazinha que foi numa novela da Record, que era uma professora de piano, que era super doce, super humilde. Mas eu nem gosto muito, eu prefiro fazer as fortes. Claro. Porque a gente tem que se conter. Eu sou muito explosiva, assim, pra fazer personagens. Eu tenho problema. Não. Me chamem pras vilãs, tá, pessoal? Então tá, vamos nos despedir da Lu aqui com essa confissão dela, da vilania. Vilã. Que ela é uma doçura de pessoa. Obrigado, Lu, mais uma vez. Obrigado, Cássia. Obrigada, Ivan. Obrigada. Eu agradeço vocês, mando um beijo pra todos vocês que estão assistindo. Sejam felizes e paz no coração. Obrigado, amém. E convido vocês a assistirem o nosso próximo programa, que vamos trazer mais uma personalidade gaúcha para falar sobre Porto Porto Alegre. Alegre. Na Porto próxima Alegre. quinta-feira, sempre publicado nos... Canais e redes competentes. Um grande abraço, um beijo para todo mundo e até lá! Até lá. Olha só Porto Alegre. Produção editorial e apresentação de Ivan Matos e Cássia Zanon. Produção de áudio e redes sociais, Militão Ricardo e Victor Produc. Mr. Maia, música e conteúdo sonoro. Atendimento comercial, A Solução, Negócios e Comunicação. Cláudia Leão e Paulo Trindade.